Hoje eu tive terapia e a minha psicóloga falou uma coisa que simplesmente fez um boom na minha cabeça, assim. Eu estava contando pra ela, uma coisa que aconteceu comigo, né. Ontem, eu tô gravando esse vídeo hoje, quarta-feira, dia 19 de novembro de 2025. Ontem, terça-feira, eu cometi uma loucura, entre aspas, que foi que eu hiperfoquei numa série chamada Absentia. Comecei a assistir ali 6 da tarde, fui até 2 da manhã assistindo. Eu simplesmente comecei e terminei a primeira temporada numa sentada só, literalmente. E aí eu falei pra ela que aquilo fez eu me culpar muito, fez eu, me cobrar muito, aí eu já projetei que eu não ia. O carro do Delícia tá passando aí, não sei se vocês estão ouvindo, né, mas enfim. Aí, enfim, enquanto eu assistia, eu sabia que estava tarde, porque normalmente sou uma pessoa que dorme cedo e acordo cedo. E aí, ao mesmo tempo, eu estava, muito interessada na série, na trama, o que que ia acontecer. E essa semana vinha sendo uma semana muito difícil para mim. Eh, eu tive uma perda essa semana de um animalzinho, eu não vou abrir aqui, porque eu não perguntei para pessoa se podia compartilhar aqui, né, mas eu perdi um animalzinho que era como se fosse da família, e eu estava muito triste, porque eu sou uma pessoa que sinto demais as coisas, sou muito intensa, e aí eu realmente estava sofrendo, ainda tô. hã, a gente perdeu ele no domingo, hoje é quarta, então aquele momento que eu fixei na série, né, que eu hiperfoquei na série me distraiu. Fez eu não ficar triste, porque a sensação era que eu, desde domingo, estava o tempo inteiro triste, sabe. Aí uma hora eu sentia mais, chorava e tal, outra hora eu me distraía com os afazeres do dia a dia, da vida, e ela me falou o seguinte, ela me perguntou assim: "Jéssica, se fosse uma amiga sua ou alguma pessoa conhecida que tivesse te contado que tinha tido uma perda na semana, estava tendo uma semana difícil, uma onda de acontecimentos difíceis, de muitas mudanças e tudo mais, e ela te falasse que numa terça-feira ela ficou até 2 horas da manhã assistindo série, tu ia ter essa cobrança com ela? Tu ia julgar ela? Tu ia apontar o dedo pra ela?" Aí eu fiquei assim: "Claro que não". Aí ela me perguntou: "E por que que você faz isso com você?" A gente pode terminar o vídeo aqui, né, depois dessa. Aí eu falei pra ela: "Eu não sei porque eu faço isso comigo, mas eu simplesmente faço". E a gente tá numa fase da terapia, que eu abrindo minha terapia aqui pra vocês, que eu tive o diagnóstico, essa minha psicóloga que fez o diagnóstico, que ela é neuropsicóloga, eu tive em setembro, né, o diagnóstico de autismo nível 1 de suporte, TDAH, e as comorbidades que vêm disso, né. E aí a gente vem trabalhando isso, assimilando isso, aceitando isso, passando por todo o processo. É tudo meio confuso nesse momento, eu tô bem confusa, eu não sei até onde é eu me aceitar como eu sou, até onde é usar isso, o diagnóstico, como desculpa para algo, e eu falo isso pra ela. Eu não tenho esse parâmetro, e como eu sou essa pessoa que me cobro muito, vamos dizer assim, me maltrato muito, ou eu não tenho tanta compaixão por mim mesma, tem sido uma luta muito difícil, assim. Essa semana tá sendo uma semana muito difícil, mas o que ela me disse me fez tentar, é como se eu meio que saísse de mim, assim, me visse de fora e conseguisse por um momento ter esse olhar de compaixão por mim, assim, também, sabe. É normal eu estar triste essa semana. Sorry. Tá tudo bem eu estar triste, tá tudo bem eu estar confusa. Tá passando por tudo isso, faz parte, mas que aos poucos a gente vai focando em uma coisa de cada vez e vai fortalecendo cada partezinha que eu preciso pra mim,
para eu ter mais qualidade de vida, para eu ter uma vida melhor, ter relacionamentos melhores, enfim. E ela me falou também outra coisa que foi um abraço quentinho, assim, foi assim: "Jéssica, quando uma criança tem diagnóstico de autismo, normalmente ela recebe uma enxurrada de terapias. É terapia com psicólogo, fonoaudiólogo, terapia ocupacional, várias outras atividades e tal. E quando isso acontece na fase adulta, o adulto não tem como fazer isso, não tem nem tempo, não é possível todas essas coisas. Então a gente tem que ter paciência, ir com calma e focando em resolver uma coisa de cada vez. E mesmo que eu não tenha tudo muito claro hoje, todas as respostas que eu preciso, eu tô nessa luta para tentar ter mais compaixão de mim, aceitar o tempo, o processo das coisas. E ela até me sugeriu, por que que você não fala isso no seu canal, né, se não tiver problema para você, porque lógico, é a sua vida, né, a sua intimidade, as coisas que estão acontecendo dentro de você, mas que pode ser que você falando sobre o seu processo ajude outras pessoas no processo delas, porque com certeza outras pessoas se sentem como você se sente. Principalmente eu acho que a falta de empatia e sensibilidade, eu acho que realmente quem não passa por isso, ou não tem nenhum conhecido, não convive com alguém que é diferente, neurodivergente, não sabe como é. E às vezes não fazem por mal, às vezes, a maioria das vezes que eu vejo que acontece comigo, quando há desvalidação, coisas que acontecem no dia a dia, é mais por falta de conhecimento, de entender como é estar dentro de mim mesma ou de qualquer outra pessoa que seja neurodivergente. E eu me perdi no que eu tava falando, galera, mas é isso aí. Deixa eu ver se eu me lembro, pra fechar o raciocínio. Alerta TDAH. O que eu tava dizendo, galera? Bah, me perdi. Mas enfim, né? Voltando aqui. Enfim, quando eu passo por algo desse tipo, que alguém próximo, algum familiar, parente, seja lá o que for, não consegue me acolher, me entender, ou não sente, ou processa as coisas como eu, ou ali próximo, eu sinto que faz falta ter pessoas que sentem assim também ou que estão passando por esse processo de uma comunidade, como se fosse uma comunidade ali mesmo. E por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui. Às vezes você é uma pessoa que sente demais, não consegue entender, às vezes não gostaria de sentir tanto assim. Às vezes eu penso, cara, seria muito mais fácil se eu não fosse assim para mim, para os outros, e esse peso todo que parece que esmaga a gente, simplesmente não existiria. Mas aí você sabe que existem outras pessoas também que sentem como você, ou muito próximo de como você sente, processa as coisas, tem as mesmas dificuldades que você, e muitas vezes elas não têm respostas para os seus problemas ou soluções para os seus problemas, mas só delas estarem ali e compartilharem os problemas e as experiências ou os momentos que elas estão vivendo ali já é tudo, sabe? Então eu espero que esse vídeo seja isso para você também. Faça terapia, vale muito a pena. Às vezes não, a maioria das vezes ela me traz muita clareza, assim, e mais do que isso, me acolhe e faz eu entender que tá tudo bem, e faz eu entender também quais os parâmetros, os limites que dividem eu sou assim, me aceito assim,
e até onde eu estaria usando isso como desculpa para algo. Então, eu não sei, eu realmente não sei onde eu estaria agora se não fosse a terapia e Deus também, porque é um momento muito confuso e que se eu não tivesse nem terapia, nem a fé em Deus, eu, sei lá, estaria sei lá onde agora. Tem coisas que você entende e descobre na terapia que mudam tudo, assim, giram. Lógico, é um processo, mas tem determinadas coisas que nem o que ela falou. Se fosse outra pessoa, você trataria ela assim? Não. Então por que você se trata? E é isso. Beijão, obrigada pela atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.